Esse segundo ano, estamos de volta aqui, agora com a nossa aula de história, que você vai fazer na sexta-feira, tá bom? Então, eu pedi para vocês abrirem o livro na parte de história, na página 32, e acompanhar a aula aqui com a professora. O tema hoje vai ser criança em outras épocas e lugares. Então, eu vou fazer leitura e depois eu separei umas coisas bem legais aqui para mostrar a vocês aqui no computador sobre o costume, o modo de viver das crianças indígenas, tá bom? Então, no final da leitura, eu vou estar mostrando para vocês. Então, vamos ler, página 32. Ser criança em outras épocas e lugares. Hoje em dia, a infância é uma fase da vida protegida por lei. Toda criança tem direito como brincar, ser cuidada e ir à escola, mas nem sempre foi assim. Na Grécia Antiga, até os 12 anos, as crianças aprendiam a escrever, a ler e a tocar instrumentos. Depois dessa idade, os meninos eram educados para os esportes e para se tornarem guerreiros. As meninas casavam-se muito cedo. Então, gente, hoje toda criança é protegida por uma lei, né, que está lá no Estatuto das Crianças, do Direito das Crianças, onde que todas as crianças dos dias de hoje têm o direito de estudar, têm o direito de ter saúde, de ser protegida, de ser educada, de ser amada, mas nem sempre foi assim, né? Nós vemos aqui um exemplo aqui que na Grécia, até os 12 anos as crianças não frequentavam a escola. Hoje as crianças já bem de pequenas já frequentam a escola, já aprendem a ler, a escrever. E também nós vimos aqui que as meninas, elas não tinham o direito à educação. Elas eram criadas apenas para ser esposas, mães, donas de casa. Hoje é bem diferente, né? Hoje todas as crianças têm direito ao aprendizado. Então vamos continuar aqui, nós vamos batendo papo e discutindo aquilo que nós estamos lendo. Então, muitos anos depois, por volta de 1600, quem cuidava da educação das crianças eram os padres. E mesmo assim, só as crianças ricas tinham esse privilégio. Então, olha, passamos de uma fase onde que as crianças não estudavam, né? Elas aprendiam outros hábitos ali, como esportes, a serem guerreiros, instrumentos musicais, para agora onde que elas vão estudar, mas apenas as crianças ricas que tinham boas condições, tinham condições de ir para a escola. Vamos continuar, olha, página 33. Estudar e brincar nem sempre era possível para todas as crianças. Há mais de 100 anos era comum crianças pobres trabalharem em fábricas, pelas ruas ou em lojas. Elas trabalhavam como adultos, às vezes durante mais de 10 horas por dia. Olha que privilégio que você hoje, né, e tem como criança. Você não precisa trabalhar. Antigamente as crianças trabalhavam, elas tinham que trabalhar, ajudar em casa, principalmente as crianças pobres, e era um trabalho muitas vezes muito pesado. Hoje você tem o direito, protegido por lei, de não trabalhar, porque você é criança. Então você tem o seu tempo para estudar, para brincar, né? Para ser amado, protegido. Então aproveita, né, esse tempo que você tem, que você não precisa, né, de ter responsabilidade do trabalho para investir nos estudos. É por isso que nós estamos aqui dando as nossas aulas online, né? A gente está tendo as nossas reuniões ali. Por quê? Porque mesmo nesse tempo de crise, de pandemia, a gente não pode abandonar os estudos. Outro dia eu estava conversando com uma mãe e essa mãe me falou que o filho é muito preguiçoso para estudar, mas isso é muito triste, porque se algum dia você for ter uma profissão, se você quiser ser um médico, um advogado, seja a profissão que você vai querer ter no futuro, você precisa de dedicar os estudos hoje. Então, se esforce, leia bastante, faça as atividades que estão sendo propostas. Quando a gente voltar, nós vamos corrigir tudo aquilo que a gente fez, vamos tirar as dúvidas, vamos contar como é que foi.
ser ensinado muitas vezes pela mamãe ou pelo tio, que tem algumas crianças que eu sei que é o tio que está ajudando, às vezes o vovô, a vovó, mas se dedica a um estudo. Você tem esse privilégio. Antigamente não era assim. As crianças, elas tinham que estudar. Hoje não, elas tinham que trabalhar, né? Não tinham nem o direito de estudar. Hoje não, toda criança tem o direito ao estudo, toda criança tem direito a ir à escola. Então aproveite isso e estude. E agora eu quero falar um pouquinho aqui, na página 33 ainda, sobre as crianças indígenas. Nós falamos do modo de viver das crianças de outras épocas e agora eu quero falar um pouquinho sobre as crianças que vivem nessa época, porém em lugares diferentes, com brincadeiras diferentes, com costumes diferentes. Nós, né, eu, você, nós moramos na cidade, então nós moramos numa área urbana. Então as nossas brincadeiras hoje, elas são muito diferentes das brincadeiras que os índios têm. Algumas podem ser parecidas, mas com certeza os brinquedos são fabricados de forma diferente. Lembra que a gente falou sobre brincar gostoso, sobre brincar legal, é importante? Então hoje nós vamos ver isso, o modo de viver das crianças indígenas, e você vai comparar com o seu modo de viver, com o que você brinca aí, o que você faz durante a sua rotina, a sua escola, a sua casa, tá bom? Então vamos ler aqui, ó, ser criança indígena. Diferentemente das crianças que vivem nas cidades, as crianças indígenas convivem bastante com a natureza. Elas nadam nos rios, brincam com os animais e fazem seus brinquedos com o que encontram na natureza. Assim como as crianças da cidade, que é o seu caso, que é uma criança que vive numa área urbana na cidade, a indígena também vão à escola. Lá aprendem e fazem a fazer contas, ler, escrever e outras tarefas. Além disso, a criança indígena aprende com seus pais e parentes mais próximos. Acompanhando e observando os adultos, elas aprendem a caçar, a pescar, a fazer pintura no corpo, a fabricar arcos, flechas, potes, cestos e etc. E aí tem algumas gravuras para você observar do modo de viver dessas crianças. Então, olha, comparando com a nossa vida, com a vida das crianças da cidade, as crianças indígenas, elas têm algumas semelhanças, coisas parecidas, mas tem também muita diferença. E eu separei algumas gravuras aqui, muito legal para mostrar para vocês, para enriquecer o seu conhecimento aí, tá bom? Então, vamos observar aqui. A primeira coisa que eu separei aqui foi as brincadeiras. Se eu perguntar aí para você, quais são as brincadeiras que você brinca no parquinho da escola, na sua casa, com seus primos, eu sei que você vai fazer uma lista. Então, eu preparei algumas brincadeiras aqui para você ver como são diferentes e algumas parecidas com as brincadeiras das crianças indígenas. Então, aqui, ó, são meninas da etnia do Caimurá, da Amazônia, brincando de cabo de força. Eu tenho certeza que talvez você já brincou assim também lá com o professor de educação física, né? O tio Leandro. Agora, tem crianças que talvez nunca brincaram assim. Pegam uma corda, né? Que no caso delas não é uma corda, olha. Eles estão usando um cipó, porque eles têm muito contato com a natureza, então eles pegam aquilo que eles podem retirar da natureza. Aqui também tem uma criança indígena lá do Pará, brincando de cabra cega. Olha aqui. Também, creio eu, que é uma brincadeira que você também já fez com seus amigos. Aqui, esses índiozinhos aqui, eles confeccionaram, né? Também com frutas retiradas da natureza e fizeram um peão. Olha, eles estão aqui brincando, né? Com um peão. Separei aqui também alguns costumes que as crianças indígenas têm. Então, um dos costumes deles, desde cedo eles já aprendem a nadar, porque eles tomam banho nos rios, eles aprendem, olha, a andar de canoa. São costumes das crianças indígenas a ter esse bastante contato com a natureza. Outros costumes, olha, desde pequenos, os pais ensinam eles a pintar o corpo,
e também a usarem o arco e a flecha. Mesmo sendo criança, eles aprendem, porque mais tarde eles vão usar esse instrumento, né, que é o arco, a flecha, para também buscar na natureza alimentação. Aqui eu separei a moradia. Como é a sua casa aí, né? Lembra quando nós falamos que a nossa casa é feita de tijolos, que nós usamos cimento? Aqui nós temos a moradia de uma criança indígena, que é a oca. Olha, ela é feita de produtos retirados da natureza, galhos secos, né? Capim seco, muito diferente da nossa moradia. Separei também um pouquinho sobre a alimentação. Olha, a alimentação de uma criança indígena também é tudo aquilo que eles podem tirar da natureza. O peixe, que eles aprendem, olha, a mandioca. Se hoje nós comemos mandioca, nós agradecemos a cultura indígena, que foi com eles que nós aprendemos a comer a mandioca. Frutas, olha, castanhas. Aqui, olha, como que essa índia está fazendo seu alimento. Eles usam um fogão a lenha, né? Ao contrário de nós que temos o fogão a gás em casa. E eles não, eles já usam ali o fogão a lenha, feito no chão mesmo, para estar cozinhando. Então a gente pode perceber que dependendo do lugar que uma criança vive, com certeza o modo de viver dela vai ser diferente do nosso, né? Nós falamos aqui, demos bastante exemplos aqui de uma criança indígena, mas nós temos crianças que moram em outros países, que têm outros hábitos, outras culturas, né? Faça uma pesquisa e entra lá na internet, procura por curiosidade, aprender um pouquinho mais sobre a cultura de outras crianças, é muito legal. Eu fiquei aqui vendo sobre os indígenas, eu queria colocar mais coisa, mas ia ficar muito cansativo. Mas é muito gostoso, tá bom? Você aprender que outras crianças têm culturas diferentes da sua. Então você vai fazer a página